Olá a todos, meu nome é André Sintra Bachega, eu sou acadêmico de Medicina da Universidade de Santo Amaro e autor principal do trabalho Internações no município de São Paulo por infarto agudo do miocárdio no ano de 2020, um estudo epidemiológico, no qual eu vou apresentar para vocês. Bem, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, sendo que o infarto agudo do miocárdio é a doença de maior relevância e maior impacto na saúde pública devido à sua alta mortalidade. Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar o perfil epidemiológico de pacientes que necessitaram internação por IAM no ano de 2020 e no município de São Paulo. E, para tanto, foi feito um estudo transversal, descritivo e retrospectivo que teve como alvo identificar a epidemiologia das internações por IAM segundo gênero, raça, cor, faixa etária, óbitos e tempo de internação. Os dados foram obtidos do Ministério da Saúde, da plataforma DataSUS, no ano de 2020. E o que a gente pode relacionar é que a incidência do infarto agudo do miocárdio ela aumenta à medida que estão presentes alguns fatores de risco, como obesidade, dislipidemia, sedentarismo, tabagismo, idade avançada. E a sua alta prevalência tem um grande impacto financeiro em todos os níveis de cuidado, devido à sua alta mortalidade. No nosso trabalho foram identificados 36.990 pacientes internados na rede pública de São Paulo devido a infarto agudo do miocárdio, sendo que deles 63,7 eram homens e 36,29 eram mulheres, tendo a raça branca como a raça de casos, enquanto que a raça amarela foi a raça de menor número. Quando avaliado sob o ponto de vista da idade, a idade que mais houve prevalência foi de 60 a 69 anos, e dentre os gêneros, o sexo masculino se responsabilizou por 58% das internações, enquanto que as mulheres 42%. E o que a gente pode concluir diante disso é que houve maior prevalência das internações por infarto agudo do miocárdio na população masculina, sendo a raça branca a raça de predomínio, principalmente na faixa etária de 60 a 69 anos, que se mostrou mais vulnerável a essa internação. Em relação aos óbitos por decorrência das internações, os óbitos têm maior mortalidade quando comparado com as mulheres, entretanto tiveram um menor tempo de internação. E nesse sentido é importante a gente estratificar esses pacientes com IAM e é fundamental determinar estratégias de tratamento ambulatorial e até mesmo hospitalares para que a gente possa adequar essa linha de tratamento e poder reduzir os custos em função da maior eficácia dessa terapêutica. Muito obrigado a todos e eu espero que vocês aproveitem o nosso congresso. Um grande abraço. Olá a todos que me assistem no 21º Congresso Acadêmico de Cardiologia. Me chamo Ruanda Farias Novaes e apresentarei o artigo Fibrilação atrial e Covid-19, correlações e implicações terapêuticas, no qual fui orientada pelo professor Pedro Anjos Conceição, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Entre dezembro de 2019 e março de 2021, a Covid-19 afetou mais de 110 milhões de indivíduos, dos quais 2,5 milhões foram a óbito. Desde então, pesquisas destacam complicações multissistêmicas, como cardiovasculares relacionadas à infecção viral. Todavia, poucos trabalhos versam sobre a correlação do coronavírus com as arritmias. O objetivo do trabalho foi compreender características clínicas da associação entre a fibrilação atrial, FA, e a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, avaliando desdobramentos do surgimento da arritmia nos pacientes infectados, bem como as consequências da doença nos pacientes previamente cardiopatas. A metodologia adotada contou com a pesquisa dos descritores fibrilação atrial e coronavírus no banco de dados Medline, a partir do qual foi realizada a revisão narrativa de literatura. Após levantamento, houve eleição, ordenamento e análise bibliográfica de 30 trabalhos em língua inglesa, publicados entre 2020 e 2021. Com relação ao surgimento de FA em pacientes com SARS-CoV-2, com base em um estudo retrospectivo, 16,7% dos casos, uma arritmia pode surgir durante o curso da Covid-19, número que aumenta até 44,4% nos pacientes que receberam cuidados em terapia intensiva. A arritmia pode complicar a evolução da doença viral e é mais prevalente naqueles que não sobrevivem.
Pouco se sabe sobre os mecanismos que explicam a associação entre arritmias e o SARS-CoV-2, e postula-se que a inflamação sistêmica, a disfunção miocárdica induzida pela hipóxia e, por fim, que o uso de drogas que prolongam o intervalo QT na terapia de Covid-19 estejam envolvidos. Acerca da infecção viral em pacientes já portadores de FA, por sua vez, com base em revisão sistemática e, considerando os fatores de risco para o surgimento da FA, como idade avançada e hipertensão arterial sistêmica, é cabível afirmar que a evolução da Covid-19 nos pacientes previamente arrítmicos é pior. A associação constitui um preditor de desfechos ruins na Covid-19, com ambas as doenças potencializando um estado protrombótico. Ressalta-se que o manejo da FA no paciente infectado não deve ser diferente. Olá, meu nome é Júlia Oliveira Silva, sou acadêmica do 5º semestre de Medicina do CEUB e venho falar um pouco sobre os efeitos dos fitosteróis na hipercolesterolemia e na prevenção de aterosclerose. Então, basicamente, o aumento de lipídios e colesterol é conhecido como um fator de risco para desenvolvimento de aterosclerose. E o consumo de fitosteróis, que são componentes de origem vegetal, semelhantes estruturalmente ao colesterol, tem a capacidade de reduzir essa quantidade de lipídios, agindo então na prevenção da hipercolesterolemia e da aterosclerose. O objetivo do trabalho é relacionar a ingestão de fitosteróis com tratamento da hipercolesterolemia e prevenção de aterosclerose. O método utilizado é uma revisão bibliográfica de 8 artigos na língua portuguesa, encontrados nas bases de dados Lilacs e Cielo, com os seguintes descritores: fitosteróis, hipercolesterolemia e aterosclerose. De resultados, encontramos que o National Cholesterol Education Program afirma que o consumo diário de 1,8 gramas, associado a mudanças de estilo de vida durante um período de 6 semanas, tem a capacidade de reduzir a quantidade de LDL em cerca de 9,2%. Outros ensaios clínicos afirmam que o consumo de 2 a 4 gramas por dia tem a capacidade de reduzir até 10%. Nos artigos analisados, encontramos uma variação de 0,6 a 8,8 gramas por dia de ingestão de fitosteróis, com a capacidade de reduzir de 6 até 17% o colesterol e o LDL no sangue. Os fitosteróis são encontrados principalmente em óleos vegetais, frutas, hortaliças, sojas, cereais e oleaginosas. Ele possui um caráter mais hidrofóbico do que o colesterol, então vai ter pouca absorção e uma eficiente excreção biliar. Eles vão agir principalmente competindo com os colesteróis ali pelas micelas intestinais, o que vai reduzir o transporte do colesterol entre 30% a 50%. A hipercolesterolemia é a principal condição de risco para a aterosclerose. E os fitosteróis, apesar de serem aterogênicos, eles estão presentes em menores quantidades no sangue, o que vai reduzir a chance de desenvolvimento de problemas cardiovasculares e também vai reduzir a colesterolemia. Eles podem influenciar também indiretamente na pressão arterial, no controle do estresse oxidativo e inflamatório, na melhora do perfil lipídico e na função vascular. Concluímos então nesse trabalho que o benefício ainda não foi comprovado com o uso contínuo, mas o consumo tem o seu efeito a curto prazo bem evidente. Esses compostos são hipercolesterolêmicos e a ingestão desses, associada ao estilo de vida e intervenção medicamentosa quando necessária, pode prevenir a aterosclerose. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriel Napolitani, sou aluno da Universidade de Santo Amaro e autor principal do trabalho cujo título é Perfil Epidemiológico dos pacientes internados por insuficiência cardíaca no município de São Paulo em 2020, tendo como coautores os alunos André Bachega e Camila Andrade, sendo orientado pelo Dr. Carlos Gum. Como então uma introdução, temos que a insuficiência cardíaca é definida como uma síndrome na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Dessa forma, essa síndrome representa uma grande parte das internações no Sistema Único de Saúde no município de São Paulo. Sendo o conhecimento do perfil epidemiológico dos pacientes internados pela IC, portanto, se faz de suma importância para que políticas públicas ajam na população-alvo, reduzindo assim a incidência dessa doença. O objetivo do trabalho visa a análise do perfil epidemiológico dos pacientes que necessitaram de internação por IC em 2020 no município de São Paulo. Tratando-se dos materiais e métodos,
É um estudo transversal, descritivo e retrospectivo e tem como alvo identificar a epidemiologia das internações por IC segundo alguns parâmetros. Dentre eles estão gênero, raça e cor, faixa etária, óbitos e tempo de internação como parâmetros norteadores do estudo. Os dados foram obtidos do Ministério da Saúde, do DataSUS, no ano de 2020. Em relação ao resultado e discussão, tem-se que o envelhecimento populacional e o aumento da sobrevida dos pacientes com doenças cardiovasculares faz com que a prevalência da IC esteja aumentando globalmente, com uma estimativa de 26 milhões de pessoas acometidas no mundo, resultando em uma sobrecarga tanto financeira como assistencial em todos os níveis de cuidado. Baseado na análise dos dados, foram identificados aproximadamente 34 mil pacientes internados na rede pública de São Paulo devido à IC, sendo aproximadamente 51% homens e 48% mulheres, tendo a raça branca como o maior número de casos e a raça amarela como o menor. Quando avaliado sobre o ponto de vista da idade, a prevalência maior ocorreu entre as faixas de 70 a 79 anos, com 9 mil casos em 2020. Entre os óbitos, o masculino responsabilizou-se por 48% e as mulheres por 52% em um total de 5 mil indivíduos. Já quando estudados a partir do tempo médio de internação, no sexo masculino tivemos uma média de 8,5 dias e nas mulheres de aproximadamente 8 dias. Notou-se, portanto, maior prevalência de internações por IC na população masculina, tendo a raça branca como predomínio e a faixa etária de 70 a 79 anos como mais vulnerável. Em relação aos óbitos, as mulheres apresentaram maior mortalidade do que os homens, entretanto tiveram menor tempo de internação. Dessa forma, a intervenção e o diagnóstico precoce propicia tanto uma redução da internação como da incidência da doença. Olá, sou Camila Andrade, acadêmica da Universidade de Santo Amaro, e vou apresentar o trabalho sobre o perfil epidemiológico dos pacientes internados por febre reumática no município de São Paulo em 2020. A febre reumática ela é definida como uma doença autoimune sistêmica que ocorre após a infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, após uma faringoamidalite ou impetigo, por exemplo. A cardiopatia reumática crônica permanece como a principal causa de doenças cardíacas adquiridas nas crianças e adultos jovens em todo o mundo, principalmente em países em desenvolvimento, sendo sua prevalência um reflexo do precário nível de cuidados preventivos primários. O conhecimento desse perfil epidemiológico dos pacientes internados pela febre reumática, portanto, se faz de suma importância para que as políticas públicas ajam na prevenção da população-alvo, reduzindo assim a incidência de internações posteriores. O objetivo do trabalho visa a análise do perfil epidemiológico dos pacientes que necessitaram de internação pela febre reumática em 2020 no município de São Paulo. O estudo é um estudo transversal, descritivo e retrospectivo, e tem como alvo identificar a epidemiologia das internações por febre reumática, segundo gênero, raça, cor, faixa etária, óbitos e tempo de internação como norteadores do estudo. Os dados foram obtidos do Ministério da Saúde, DataSUS, no ano de 2020. Os resultados foram obtidos comparativamente. Foram identificados 256 pacientes internados na rede pública de São Paulo, sendo 54,6% homens e 45,3% mulheres, tendo a raça branca como maior número de casos. A faixa etária entre 50 e 69 anos totalizaram 97 casos, sendo a maior prevalência dentre as faixas etárias em 2020. Os óbitos do gênero masculino apresentou 50% e feminino 50%, totalizando 4 óbitos. Já quando estudados a partir do tempo médio de internação, o sexo masculino teve 4,4 dias e mulheres 5,2 dias. Portanto, nota-se que a febre reumática possui uma baixa incidência de internação na faixa etária de predomínio, as crianças e adultos jovens, e demonstrou baixa mortalidade entre os internados, sendo 1,5%. Olá, sou Isadora Ribeiro,
e vou apresentar o trabalho Efeitos Cardiotóxicos Oriundos da Quimioterapia com Antraciclinas. Como prevenir? As antraciclinas são quimioterápicos potentes, com uso crescente aliado ao aumento da sobrevida dos pacientes oncológicos. Em contrapartida, apresentam uma elevada cardiotoxicidade. Eles podem provocar lesões irreversíveis dependentes da dose utilizada. As principais consequências desse efeito cardiotóxico são arritmias e taquicardias, dentro das agudas, e cardiomiopatia dilatada, disfunção contrátil e insuficiência cardíaca congênita nas crônicas. O objetivo desse trabalho é discutir e ratificar a importância da prevenção dos efeitos adversos das antraciclinas, com o intuito de minimizar os índices de pacientes acometidos a nível cardíaco. É uma revisão literária que possui os seguintes descritores: antraciclinas, cardiotoxicidade e prevenção, e foram selecionados 6 artigos publicados na base de dados do Cielo e PubMed. Temos como resultado que a taxa de mortalidade entre pacientes oncológicos que desenvolvem cardiotoxicidade é superior a 60%. Os efeitos agudos e subagudos podem ocorrer desde o início do tratamento e permanecer até 2 semanas após o término. Estes se manifestam por meio de alterações eletrocardiográficas, arritmias ventriculares e supraventriculares, além do aumento de peptídeo natriurético cerebral, pericardite. Os efeitos crônicos apresentam-se através das disfunções ventriculares sistólicas ou diastólicas, evoluindo para cardiomiopatia grave e até mesmo ao óbito. Esse cenário pode ser alterado com o auxílio de um estilo de vida saudável, com a eliminação de fatores de risco, como etilismo e tabagismo, e, para uma detecção precoce, devemos fazer uma realização de monitorização, com exames como eletrocardiograma, ecocardiograma. Além disso, deve-se reduzir o uso de fármacos que prolongam o intervalo QT e agregar ao tratamento quimioterápico o uso de drogas cardioprotetoras, como a eritropoetina. Concluímos, então, que a prevenção e detecção precoce dos problemas cardiovasculares oriundos dessa quimioterapia, aliado a uma terapêutica farmacológica, vai elevar a sobrevida desses pacientes. As doenças cardiovasculares apresentam elevada prevalência populacional e são consideradas algumas das principais causas de morte no Brasil. Dentre estas doenças, destaca-se o infarto agudo do miocárdio e, portanto, estudos epidemiológicos sobre este tema são importantes na realização de métodos preventivos. O objetivo deste trabalho é analisar a mortalidade por infarto agudo do miocárdio no estado do Pará, nos anos de 2014 a 2019. Para isso, foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa por meio de uma série temporal de 5 anos, utilizando dados levantados por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade, com o código I21 do CID-10. Como se tratam de dados disponíveis ao público em geral, a análise por meio do Comitê de Ética é dispensada. Analisaram-se os parâmetros de gênero, faixa etária, escolaridade e cor-raça. O tratamento estatístico foi realizado por meio de uma análise descritiva em termos de frequência e porcentagem. No Pará, notificaram-se 8.361 óbitos no período, havendo maior prevalência de mortalidade no gênero masculino em relação ao feminino. A faixa etária mais acometida foi de 65 a 69 anos, seguida da de 70 a 74 anos e, por fim, de 60 a 64 anos. Quanto à escolaridade, houve maior incidência de óbito na faixa de 1 a 3 anos de escolaridade, seguida de 4 a 7 anos e, por fim, de 8 a 11 anos. Observou-se maior número de notificações na cor parda, seguida da cor branca e, por fim, a cor preta. A população que menos indicou óbito neste estudo foi a população indígena. Em vista de prevenir as complicações relacionadas às doenças cardiovasculares, o SUS instituiu o programa Hiperdia para o controle da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes, que são reconhecidamente fatores de risco relacionados ao infarto agudo do miocárdio. Entretanto, as taxas de mortalidade seguem elevadas. Este estudo indicou maior prevalência de mortalidade no gênero masculino, corroborando estudos anteriores, bem como indicou maior mortalidade nas faixas etárias mais elevadas.
Destaca-se que neste estudo a escolaridade com maior prevalência de óbito foi do ensino fundamental incompleto. Entretanto, estudos anteriores indicaram que não há relação entre a escolaridade e a latência para a busca de tratamento. Quanto à raça, observou-se maior prevalência na cor parda, que compõe a maior população no estado do Pará. Este estudo evidenciou maior prevalência por morte no sexo masculino, na faixa etária de 65 a 69 anos e com escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto. Olá, meu nome é Marcelo de Araújo Lopes Júnior e atualmente estou no sexto semestre de Medicina pelo Centro Universitário de Brasília e apresentarei o pôster sobre dispositivo de assistência ventricular e risco de infecção. Devemos nos preocupar? Os dispositivos de assistência ventricular consistem em um suporte hemodinâmico para ventrículos que apresentam dificuldades em seu desempenho. Vão promover um adequado débito cardíaco a pacientes com insuficiência cardíaca, substituindo parcial ou totalmente seu bombeamento. Ele é usado geralmente como ponte para transplante ou outra terapia, e apesar do seu benefício promovido, complicações podem ocorrer, sendo a infecção a mais comum entre elas. Podem acometer qualquer parte do dispositivo, o line percutâneo, bomba e a cânula, e podem evoluir para a sepse. E o seu curso varia de acordo com a parte acometida do aparelho e também o micro-organismo responsável pela infecção. Dessa forma, objetivamos correlacionar a implantação dos dispositivos de assistência ventricular com a patogenia de processos infecciosos associados ao procedimento. Para isso, realizou-se uma revisão de literatura na base PubMed Medline. Após aplicar os critérios de inclusão, foram estabelecidos 12 artigos para os trabalhos. Esses artigos ressaltaram que o uso prolongado dos dispositivos está estritamente relacionado com a ocorrência de infecções, que podem estar presentes em até 58% dos casos e podem surgir em até 8 meses após a inserção do dispositivo. Ficou claro também que a contaminação do driveline percutâneo é a principal causa de infecção em 68% dos casos, seguida pela infecção de bomba em 25% dos casos e da cânula em apenas 6%. Com relação à contaminação do driveline percutâneo, o principal patógeno associado é o Staphylococcus aureus, uma bactéria gram-positiva que pode ser isolada em até 56% dos casos. O grupo de bactérias gram-negativas também está presente, com o principal representante sendo o Pseudomonas aeruginosa. Além disso, infecções fúngicas também podem estar presentes, mas vão ser raras e extremamente letais, onde a Candida albicans é encontrada em 50% dos casos. Ademais, fatores de risco foram ressaltados sobre a ocorrência dessas infecções, como por exemplo o tipo de dispositivo, onde dispositivos de fluxo contínuo são menores e possuem menor área de superfície para a colonização dos micro-organismos. Também a duração do suporte utilizada, a colonização nasal prévia por estafilococcus e características do próprio paciente, como IMC alto, diabetes, idade e doença renal crônica. Por fim, esses artigos também demonstraram a importância da profilaxia pré-operatória com a descontaminação nasal, utilizando antissépticos e a administração de antibiótico terapia 60 minutos antes da primeira incisão cirúrgica, também a redosagem de antibióticos em cirurgias maiores que 2 horas ou com perda significativa de sangue, e também a limpeza correta do driveline percutâneo. Concluindo, a infecção é uma complicação bastante comum após o implante desses dispositivos e exige plena atenção dos médicos. Assim, o avanço de novos métodos profiláticos e a identificação de novos fatores de risco. Olá, sou o Bruno Boyer e vou falar da identificação de diferenças significativas nas variáveis gerais, clínicas e medicamentosas de acordo com o tipo de fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ou FA, é a mais comum arritmia cardíaca sustentada, sendo responsável por quase 1/3 de todas as hospitalizações ligadas a disritmias. A FA é extremamente onerosa para a sociedade. Ela aumenta o risco de um acidente vascular cerebral em até 6 vezes e os gastos hospitalares em sua decorrência atingem até os $6 bilhões ao ano apenas nos Estados Unidos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia divide a FA em 3 tipos. A paroxística, que é aquela em que o episódio não excede 7 dias e geralmente reverte espontaneamente, e são autolimitados. A persistente é aquela que dura mais de 7 dias e depende de medidas de cardioversão elétrica ou farmacológica. E a permanente é aquela que dura mais de 7 dias e falhou as tentativas de cardioversão. Além disso, a prevalência de sintomas nessa patologia é muito importante. Sintomas como dispneia e palpitações chegam a afetar 70% dos pacientes portadores de FA, significando um grande prejuízo na qualidade de vida desses pacientes. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar características clínicas e demográficas de pacientes brasileiros com FA em uso de varfarina divididos por tipo de FA.
Esse estudo retrospectivo incluiu pacientes com FA não valvar e mal anticoagulados, ou seja, aqueles que tinham um tempo menor que 50% dentro da faixa terapêutica do RNI. Todos os dados foram colhidos por visitas médicas, entrevistas com farmacêuticos e dados de registros eletrônicos, e foram registradas as características clínicas. Como resultados, dentre os 251 pacientes incluídos, os pacientes com FA paroxística, quando comparados com pacientes com FA persistente ou permanente, apresentaram uma discrepância de sexo, sendo 60% mulheres, e um maior uso de amiodarona, mas apresentaram um tamanho de átrio esquerdo menor e uma frequência cardíaca reduzida com relação àqueles pacientes. Os pacientes com FA permanente têm uma maior média de idade, ou seja, são mais velhos quando comparados com os pacientes da FA paroxística e FA persistente. Aqui no nosso pôster a gente consegue enxergar os números certinho das diferenças de idade e das variações. Esses pacientes com FA permanente também usavam varfarina há mais tempo e possuíam um score Chades-Vasque maior. Ou seja, uma indicação mais precisa da anticoagulação, apesar de que todos eles, por já estarem usando medicamento, já estavam com essa indicação. A conclusão, a identificação de variáveis gerais clínicas e medicamentosas nesse grupo seleto de pacientes com FA e baixo TTR, o que é importante, pode gerar conhecimento para aprimorar o tratamento desse grupo de pacientes, que é um grupo muito grande no nosso país e, portanto, merece essa atenção. Muito obrigado.